Olá, irmãos, paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos novamente ao canal. Que os irmãos possam estar tendo um belo domingo nos Dias dos Pais. Deus possa abençoar todos os pais, nossos que estão aqui conosco no canal. E hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre a profecia do tempo do fim. Em especial, vamos estar estudando a profecia das 70 semanas de Daniel. Então, ela é como se fosse um grande resumo escatológico, que faz a conexão entre várias profecias. Você precisa estar com a mente ligada nas profecias para você fazer as conexões, que as 70 semanas nos traz. Amém? Então, para começar, irmãos, nos últimos vídeos eu tenho dito aos irmãos, que o livro do profeta Daniel, ele é uma sequência de profecias em que cada vez que Deus vai dando uma profecia a mais, essa profecia a mais vai trazendo a Daniel, um pouco mais de entendimento daquilo que Daniel viu nas visões anteriores. Então é como se Deus vai clareando o caminho, para que Daniel possa entender melhor todas as coisas, E assim não é diferente de Daniel capítulo de número 9, onde você vai ver que Daniel ali está angustiado pela sua cidade, pelo seu povo, Jerusalém, a terra de Judá que está em desolação. E você vai ver que Daniel ele entende pelos livros, Quando diz que Daniel entende pelos livros, diz que Daniel meditava nas profecias, Então muitas vezes a pessoa fala assim que o crente ele só tem que viver, na revelação de Deus, Mas você vai ver que, sim, o crente tem que viver na revelação de Deus, mas ele vai alcançar a revelação de Deus, quando ele busca a palavra de Deus com profundidade. Então, Daniel, ele estudava as profecias, e aí ele tinha na mente, e ele conseguiu entender pela palavra de Deus, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Então ele começou a orar, pedir perdão, pelos pecados dos seus pais, do povo, pedindo que Deus pudesse restaurar a nação de Israel, restaurar Jerusalém, Judá, o reino de Judá. Então você vai ver que Daniel estava ali orando, e o Senhor ele dá ao anjo, Gabriel, dá a ele uma ordem de ir a Daniel e trazer a ele mais esclarecimento sobre o propósito de Deus para o homem, o propósito de Deus para a salvação do homem, a construção de um templo. Você vai ver que Daniel ele estava na mente a reconstrução da Jerusalém física, mas o Senhor vai trazer uma profecia tão tremenda que Deus vai mostrar que o templo físico e a cidade de Jerusalém físico seria reconstruído, mas Deus vai trazer uma profecia mais ampla que vai falar de um templo e de uma cidade espiritual. É tremendo. Então vamos estar acompanhando aqui a leitura de Daniel, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo de número 20, porque o texto anterior fala da oração de Daniel. E o foco aqui é a profecia das 70 semanas. Amém? Então, vamos lá em Daniel, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 20. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançava as minhas súplicas perante a face do Senhor meu Deus, e pelo monte do meu Deus, o monte santo do meu Deus, porque Daniel ele orava virado para Jerusalém, pedindo pela restauração da cidade de Jerusalém. Então Daniel estava orando, falava eu, digo, ainda em oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão a princípio, Daniel está falando da visão de Daniel, capítulo de número 8, veio rapidamente voando, e me tocou, me tocou a hora do sacrifício da tarde. Você vai ver que a visão de Daniel capítulo 8, Daniel ele ficou impressionado que ninguém conseguia entender a profecia, nem ele mesmo. Mas o Senhor quis trazer a Daniel mais esclarecimento dessas coisas. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel,
Agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito, muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, entende a visão, porque você vai ver que Daniel ele teve várias visões. Que visão é essa, né? Que o anjo queria que Daniel entendesse. Qual que é essa visão que o anjo queria que Daniel entendesse? Você vai ver que Daniel ele teve a visão do capítulo de número 7, a visão do capítulo de número 8, ele teve também a visão, o sonho daquilo que foi a estátua de Nabucodonosor, e Deus deu a ele a revelação daquelas coisas, né? Então você vai ver que ele teve várias visões, mas o Senhor está mostrando que todas essas visões, tudo aquilo que Daniel viu, é apenas uma visão conectada. É como se o Senhor estivesse dando a Daniel detalhes da profecia, passo a passo, para que ele pudesse compreender a profecia de forma completa. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Você vai ver que essa palavra 70 semanas, né, essa é a palavra no hebraico Shabuá, que aparece também em Deuteronômio. Essa palavra no hebraico significa 7 semanas de anos. Então, quando Deus fala 70 semanas, ele está falando 70 vezes 7 anos. 70 semanas de anos, que vão dar aí 490 anos. Estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. No primeiro momento, você vai entender que essa profecia está falando apenas para o povo de Israel, o povo judeu. Mas olha só, né, o povo de Judá, mas olha só o que vai falar a profecia. Essas 70 semanas estão determinadas para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Então, as 70 semanas ela tem um propósito, e o Senhor está mostrando o propósito. Se você dá atenção a esse propósito, várias interpretações das 70 semanas, elas perdem o sentido. Por exemplo, há uma interpretação que as 70 semanas já cumpriu. As 70 semanas já cumpriu. Pergunta aos irmãos, né? Já deu fim aos pecados? Olha o seu mundo à sua volta. A justiça a justiça eterna, né? Ela já está presente na terra. Em termos de salvação, Deus deu a justiça. O Senhor já resgatou os seus quando ele se entregou ali na cruz do Calvário. Mas você vai ver que a justiça eterna ela vai se cumprir só após as 70 semanas. Né? Então você vai ver que nós vivemos num mundo completamente injusto, onde há pessoas padecendo muitas doenças, muitos problemas. Então você vai ver que a justiça ainda não foi concluída. E essas coisas estão conectadas para selar a visão e a profecia. Então você vai ver que as 70 semanas elas estão determinadas para o cumprimento da profecia. Quando você vai para as profecias como um todo, que estão nos profetas, que está em Apocalipse, você vai ver que há coisas na profecia que não se cumpriram. Então você vai ver que as 70 semanas também não se cumpriu. Caso contrário, o propósito das 70 semanas não estaria cumprido. E como Deus ele não erra, ele definiu um propósito, esse propósito tem que se cumprir nas 70 semanas. E no final ele vai dizer assim, para ungir o santo dos santos. Aqui você tem a conexão tremenda também com as festas, né? Dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Expiar a iniquidade está falando da festa da Páscoa, do Cordeiro Pascual. Ungir o Santo dos Santos, você vai ver que somente uma vez o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, né, para ungir o Santo dos Santos. Então você vai ver que essa profecia também está ligada às festas. E quando você vê que a unção do Santo dos Santos, você vai perceber que a profecia
não está falando apenas do templo literal, porque ela mesma vai mostrar que esse templo vai ser destruído. Só que o Senhor está mostrando que ele vai ungir um santo dos santos. Ele vai cessar a transgressão. E essa profecia é sobre o povo e a santa cidade. Então essa profecia está falando de um templo espiritual, né? de um povo espiritual. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe. Então aí você vai ver até o ungido e ao príncipe, falando do Senhor Jesus. Essa palavra ungido, no hebraico aqui em Daniel capítulo 9, é a palavra Machia, né? Machia, que significa Messias. Então, para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, 7 semanas e 62 semanas, completando assim 69 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempo angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o Machia, e já não estará. Então você vai ver que quando completa as 62 semanas, as 7 primeiros, né, da reconstrução do templo literal, e depois você vai ver as mais 62 semanas, o ungido ele é morto, né? Então está falando ali do sacrifício de Cristo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Então você vai ver que depois das 62 semanas, Deus ele vai dar detalhes de que muitas coisas vão acontecer, né? Antes da sequência e a última semana, você vai ver que o Messias seria morto, o povo de um príncipe que viria no futuro destruiria a cidade e o santuário. Se o povo desse príncipe destruiria o santuário e a cidade, como que a profecia de ungir os santos dos santos seria possível se a profecia fosse apenas literal, né? Então, essa perguntas nos trazem ao entendimento da palavra. Então, você vai ver que essa profecia está falando da restauração de um templo espiritual, né? O Senhor vai dizer assim, que ele derrubaria e edificaria o templo em 3 dias. As pessoas caçoaram do Senhor, não entenderam o que ele estava falando, mas ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. E assim como o profeta Oséias nos ensina que nós morremos com Cristo, se nós morremos com ele, nós também ressuscitamos com ele, né? Como parte do seu corpo. A noiva tirada do próprio homem, né, para formar um só povo. Então nós ressuscitamos com ele, esse templo começa a ser edificado. Então você vai ver que depois das 62 semanas seria morto o ungido. O templo literal e a cidade seriam destruídas novamente. Até o fim haveriam guerras e desolações. Então, por muitos tempos haveria guerra e desolação. Quando você olha para a região do Oriente Médio, para Israel, para a terra de Israel e toda a região do Oriente Médio, você vai ver que ela está em guerra há mais de 2000 anos, né? Então a profecia está se cumprindo. O período e essa guerra e desolações ela ia prosseguir por muito tempo. Mas você vai ver que no final, olha o que o Senhor vai falar. Ele, né, falando do príncipe que há de vir, fará firme aliança com muitos. Então muita gente pega essa fará firme aliança com muitos e vai falar que ele vai fazer firme aliança com Israel, né? Ele pode até fazer firme aliança, ele pode até fazer aliança com Israel, mas quando você olha na profecia, estuda a profecia como um todo, em todos os profetas, não há nada que fala que o anticristo, ou o príncipe que há de vir, fará uma aliança com Israel. Fala que ele fará uma aliança com muitos. Não é com Israel. Pode ser com Israel. Eu não posso afirmar que ele fará uma aliança com Israel. Por uma semana. Está vendo a última semana?
Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Olha como que o Senhor vai estar dando detalhes. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O anjo aqui, Gabriel, está dando detalhe para Daniel da profecia de Daniel, capítulo de número 8. Porque você vai ver que o chifre pequeno, ele derruba o santuário e ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então você vai ver que Deus ele vai, em determinado momento, né, derramar sobre o assolador, né, uma ira, né, uma justiça eterna. Em Daniel capítulo 7 você vai ver que se assentam tronos, né, para julgar, e a besta é lançada no lago de fogo. Isso também vai estar representado em Apocalipse, né? Isso também vai estar em Apocalipse. Quando você olha para a profecia das 70 semanas, você vai ver que, com poucos detalhes, você vai ver que algumas interpretações também não encaixam na profecia, né? Quando você olha aí, existe um modelo de interpretação, historicismo, vem muito do adventismo, você vai ver que eles vão colocar que a última semana se cumpre na morte de Estevão. Mas olha só, não é Estevão, não é Jesus. Ele vai falar que esse que faz uma firme aliança é Jesus, e ele faz cessar o sacrifício. Mas isso não é coerente com a profecia de Daniel, capítulo de número 8, a qual o anjo quer que Daniel entenda. Então você vai ver que esse cessar o sacrifício é a perseguição dos santos. Não é um templo literal, porque aí vai um outro questionamento. Mas vai ter uma interpretação, um dispensacionalismo, que vai colocar assim, não, é porque nessa última semana será construído um novo templo em Jerusalém, e ele vai fazer cessar o sacrifício. Ora, a pergunta que eu levanto, pode Deus, depois de ter enviado o seu próprio Filho, aceitar sacrifícios de animais? Os irmãos têm que ter essas coisas na mente. Deus não pode aceitar mais sacrifícios de animais, porque o próprio Senhor Jesus se fez sacrifício por nós. Então esse sacrifício, essa oferta de manjares, assim como diz em Oséias 11, né? Quando Deus fala da restauração do reino, ele diz assim, não mais aceitarei o sacrifício de animais do povo, mas o sacrifício da sua boca. A nossa adoração a Deus, a nossa pregação do Evangelho, a nossa dedicação ao Senhor, esse é o sacrifício e a oferta de manjares do nosso tempo. É lindo, é tremendo. E você vai ver que, então, esse príncipe que há de vir, ele fará uma aliança com muitos, mas ele vai começar a perseguir os santos na metade da semana. Então aí quando você entende, né, da profecia, são 490 anos, você vai ver que a última semana são 7 anos. E essa última semana, ela tem que ser pouco tempo mesmo. Mateus 24 vai dizer assim que e haverá uma tribulação como nunca houve e nunca mais haverá na terra. E por causa dos escolhidos, aqueles tempos foram abreviados. Por isso são só apenas 3 anos e meio. Porque se fosse mais tempo, nenhuma carne sobreviveria. É o que a palavra vai dizer em Mateus 24. Então o Senhor vai abreviar aquele tempo. São apenas 3 anos e meio. Há uma interpretação também que vai colocar que esse povo do príncipe que há de vir seriam os romanos, porque o templo de Jerusalém foi destruído no ano de número 70, a cidade foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Mas quando você vai estudar a história, você pega livros dos historiadores, em especial se podemos citar o livro do historiador Flávio Josefo, que ele era um historiador judeu, né? Ele vai dizer que o general Tito, ele clamou ao povo para não destruir o templo e a cidade. Ele não queria a destruição do templo e da cidade, mas o exército dele, composto principalmente de pessoas da Média, da Pérsia, né? Pessoas do Líbano, pessoas, né, que odiavam a nação de Israel.
Porque naquela época o Império Romano ele tinha uma política de dar cidadania, né, romana a todos os povos. E se as pessoas começassem a servir o Império Romano. Então muita gente se alistava no Império Romano, de várias nações, para trabalhar no exército, em outras determinadas áreas. E você vai ver que o exército que era comandado por Tito, o povo, a etnia daquele povo, era de nações que abominam a nação de Israel, abominam Jerusalém. E essas coisas estão ligadas com as profecias. Por isso que você vai ver que em Daniel 11, o Senhor vai mostrar que o chifre, né, o chifre pequeno de Daniel 8 e de Daniel 7, ele é um rei que vem do norte, ligando com esses povos, essas etnias que destruíram o templo. Amém? A profecia das 70 semanas é tremenda. Então, quando nós olhamos para a profecia das 70 semanas, né, eu coloquei aqui um esqueminha para facilitar o nosso entendimento, nós vamos ver que ela tem alguns objetivos: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, né? Então você vai ver que quando Cristo vier na sua segunda vinda e restaurar e instalar o seu reino na terra, você vai ver que vai ser um reino de justiça. O lobo e o cordeiro viverão juntos, né? Isso vai estar lá em Isaías, capítulo de número 11. Depois os irmãos leem, é tremendo. O leão e a vaca vão pastar. Olha que coisa tremenda, né? Não vai haver mais guerra, né? Então a justiça de Deus vai ser instaurada na terra. A profecia vai ser selada, né? Porque Deus aqui ele tem apenas uma profecia, não existem várias profecias, todas elas estão conectadas. É preciso compreender as leis e os profetas para entender essas coisas. Ungir os santos dos santos é o cumprimento das últimas festas, né? Então você vai ver que a última festa é a festa dos tabernáculos, que aponta, né, como eu marquei aqui, para as bodas do Cordeiro, a festa dos tabernáculos, né? Então é o dia que o povo se alegrava. E você vai ver que antes da festa dos tabernáculos, nós tínhamos ali também a festa do dia da expiação, né? Era o único dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, né? E ele ungia o Santo dos Santos, né? Expiando, jogando sangue ali sobre, né, a Arca da Aliança, né, jogando sangue ali sobre o altar, né? Então você vai ver que ele ungia o Santo dos Santos. Isso só acontecia uma vez ao ano. E antes dessa unção do Santo dos Santos vinha a festa das trombetas. Olha que coisa tremenda. E essas coisas vão aparecer lá no Apocalipse. Nós vamos ver trombetas em Apocalipse, nós vamos ver lá em Apocalipse a ação do sumo sacerdote, ungindo o Santo dos Santos, né? Jogando a oração, o incenso sobre o altar. E o incenso sobre o altar, o Senhor falando que é a oração dos santos, coisas lindas e profundas, totalmente espirituais. Nós vamos ver também que Deus, quando ele instaura o seu reino, ele enxuga todas as lágrimas. E aqueles que são os vencedores, eles estão com folha de palmeiras nas mãos, cumprindo assim a festa dos tabernáculos. Então você vai ver que as 70 semanas ela tem um propósito. Parte dela se cumpre no passado. Então nós vamos ver aqui, ó, a literalidade das 69 semanas, onde o templo e a cidade seriam edificadas, mas de forma muito dura, né? Então seriam momentos difíceis. Essa história nós vamos ver lá no livro de Esdras e Neemias, né? A dificuldade da reconstrução. Após as 62 semanas, o ungido seria morto, né? E nós vamos ver que Deus vai dar um gap de tempo, porque é a única forma de encaixar a profecia de forma correta. Porque você vai ver que depois das 62 semanas vão acontecer várias coisas. A cidade e o templo vai ser destruída, né? Até o fim teria guerras e desolações estavam determinadas, né? Então você vai ver que
todas essas coisas não podem se cumprir apenas em um tempo pequeno. Então isso ia acontecendo ao longo do tempo, até que no final nós teríamos a última semana, né? E essa última semana, Deus vai dividir essa última semana de duas formas. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Isso nós vamos ver nas 70 semanas que por 3 anos e meio, né, 3 dias e meio da última semana, que correspondem a 3 anos e meio, você vai ver que o príncipe que há de vir fará aliança com muitos. Então aí Deus está dando a explicação do animal terrível que nós vamos ver lá, né, em Daniel capítulo de número 7, que esse animal terrível tinha 10 chifres. E o Senhor vai falar que esses 10 chifres são 10 reis. Mas entre os 10 reis nasceria um chifre pequeno que abateria 3 dos 10 chifres, né? Então você vai ver que ele começa a aliança, mas no meio da aliança ele quebra parte dessa aliança, né? Com essas nações ao qual ele faz a aliança, né? Agora, você vai ver que outras coisas a mais, né? Você vai ver ligações proféticas nas 70 semanas, né? Você vai ver o cumprimento das festas, o Cordeiro Pascal, né? Que é a expiação da iniquidade. Você vai ver o dia da expiação, o ministério sacerdotal, como eu acabei de falar, o reino eterno no final, né? A preparação da terra, do templo, né? E Deus vencendo a morte e o pecado, a justiça eterna sendo cumprida. Então você vai ver que o apóstolo Paulo vai dizer assim, né? Quando Cristo vier novamente, então se cumprirá o que está escrito, né? Tragada foi a morte na vitória, né? Então a justiça eterna é cumprida. É tremenda a palavra de Deus, né? Então você vai ver que as festas sendo cumpridas, como eu disse, até as 62 semanas, né, quando o cordeiro era morto, você ia ver ali a Páscoa, os pães asmos e as primícias, né? Então a morte do cordeiro pascal e a ressurreição do cordeiro pascal, né? E você vai ver que logo na sequência vem a festa das colheitas. Então é quando Deus derramou a chuva para colher o seu povo. Então é o derramar do Espírito Santo. Isso vem durante esse tempo que nós chamamos de tempo da igreja. Muitos chamam esse tempo de tempo dos gentios. E aí nós vamos ver que no final, na última semana, nós vamos ter o cumprimento das 3 últimas festas. Então nós vamos ter ali as trombetas tocando, anunciando que é chegado o tempo em que o povo tem que colocar o seu coração diante do Senhor. E aí você vai ver que vem o dia da expiação. O dia da expiação, ele era o dia que aquele israelita que não afligisse o seu coração, ele seria eliminado do seu povo. Mas aquele que se afligisse o coração, né, e buscasse a face do Senhor, seria perdoado. Você vai ver que essa figura que está presente no dia da expiação, vai estar presente no dia em que o Senhor vier sobre as nuvens, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que coisa tremenda. Então a palavra de Deus vai estar se cumprindo de forma... aquilo que era literal, sombras, vai estar se cumprindo de forma real na presença do seu povo. E quando a morte for tragada na vitória, então dará-se início àquilo que nós chamamos de festa dos tabernáculos, ou o povo com as folhas de palmeiras nas mãos, né? Realizando ali aquilo que nós chamamos de bodas do cordeiro, o casamento da noiva com o noivo, né? Lindo demais. Então você vai ver que essas 70 semanas, esses detalhes que estão nas 70 semanas, vai estar ligando profecias, vai estar ligando Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, que nós vamos ver mais à frente, vai estar ligando Mateus 24, né? O Senhor vai falar assim, ó, quando, pois, virdes o abominável da desolação da qual previu o profeta Daniel, quem lê entenda, né? Então ele vai falar, e na sequência o Senhor vai dizer assim, e haverá uma aflição como nunca houve, né? E nunca mais haverá,
Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados, sequência de Mateus 24, e aí o Senhor vai dizer assim, ó, logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas dos céus cairão do firmamento, as estrelas cairão dos céus. Então se virá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória, e ele recolherá dos quatro cantos da terra os seus escolhidos. Olha que tremendo, né? Então você vai ver que Deus está ligando profecia de Daniel das 70 semanas, a última semana, né? Quando a pedra que foi tirada sem mãos, em Daniel capítulo de número 2, ela é jogada nos pés. Os reinos são desfeitos, né? Daniel capítulo de número 7, né? E quando os reinos eram desfeitos, fez-se a chegar aquele que é o Filho do Homem até o Ancião de Dias. E o Ancião de Dias dá a ele o reino e o poder para o todo sempre. Então você vai ver que o Senhor Jesus ali ele vai tomar posse do reino, né? E o reino que já está prometido ao Senhor e ao seu povo vai ser estabelecido na terra. Tremendo. Você vai ver a conexão ali com 1 Coríntios 15, como eu falei, né? Aquelas palavras do apóstolo Paulo. 1 e 2 Tessalonicenses, também as palavras do apóstolo Paulo, né? Ligações proféticas tremendas. Olha para você ver detalhes da última semana que estavam em Daniel, em outras profecias, que agora com 70 semanas começa a ficar claro. Olha o que está em Daniel 2, quando Nabucodonosor vê aquela estátua, né? E Daniel vai dar a Nabucodonosor a interpretação. Então Daniel 2, do versículo 41 ao 43. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro e de olheiro em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo haverá nele alguma firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro. Como artelhos dos pés eram em parte de barro e em parte de ferro, em parte de barro, assim por parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Então você vai ver que aqui, olha que coisa tremenda. Você vai ver que o príncipe que há de vir, ele fará aliança com muitos, né? Ele vai fazer um casamento com muitos, mas na metade da semana ele vai quebrar essa aliança com alguns, e isso vai estar presente em Daniel 7, quando o chifre pequeno derruba 3 dos 10, né? Se tornando o 8º rei. Essa expressão de 8º rei vai aparecer lá em Apocalipse. Não é à toa que o Senhor usa essas coisas. Ele está fazendo conexão entre as profecias, né? Daniel 7 vai dizer assim, olha que coisa tremenda. Daniel 7, a partir do versículo 23 ao 26. Então ele disse, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. Lembra do que o Senhor vai dizer em Mateus 24? Se Deus não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne sobreviveria. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. E depois dele se levantará o outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. Cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues por tempos, 2 tempos e metade de um tempo. Está aí os 3 dias e meio. Tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio e destruir e consumir até o fim. Então Daniel, nas 70 semanas, vai falar que no final serão aquilo que está determinado sobre o assolador, que isso cairá sobre ele. Então é o tribunal sendo assentado e o domínio sendo tirado para o destruir até o fim, né? Olha que coisa tremenda. Ligação entre as profecias. Então você vai ver que ele está batendo 3. Ele está falando palavras,
né, contra o Altíssimo. Ele tem uma boca que profere blasfêmias, né? Isso vai estar em 2 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo vai falar que ele vai tentar se assentar no templo de Deus, parecendo ser Deus, né? Tremendo. Apocalipse 17, 12 a 14 vai dizer assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino. Então você não tem como dizer que o cumprimento das 70 semanas ela já se cumpriu, porque esses reis ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis com a besta. Então, lembra do que está falando das 70 semanas? O rei, o príncipe que há de vir, fará aliança com muitos, né? Durante uma semana. Aqui o Senhor está usando a figura de 1 hora, né? Fazendo a mesma figura, usando 1 hora. Tem um só pensamento: oferecer à besta o poder e a autoridade. Pelejarão eles contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor do Senhor e Rei dos Reis, né? Então, no final, né, o reino da besta ele é desfeito para que o reino do Senhor e a justiça eterna seja estabelecida, né? Daniel 8 vai dizer assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Eu já falei sobre isso no último vídeo, né? Você vai ver que o chifre pequeno ele sai de um dos 4 reinos do Império Grego. E isso vai nos dar detalhes profundos, porque você vai ver que grande parte das nações estão excluídas da profecia. Entre elas, Roma papal, entre elas, grande parte da Europa está excluída. E o Senhor vai falar que esse chifre cresce para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Ela não cresce para o ocidente, como muitos creem. Basta ler a palavra de Deus que muitas coisas são esclarecidas. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns dos exércitos da estrela lançou por terra e as pisou. Daniel 7 vai falar que o animal terrível ele vai ser diferente de todos os animais, porque ele vai pisar as nações na terra, né? Então você vai ver que ele vai prosperar de forma tremenda e vai criar guerras e vai prosperar e vai pisar as nações, né? Pisar o povo do Altíssimo. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele, de quem que ele tirou o sacrifício? Do príncipe do exército. Ele não tirou o sacrifício que estava no santuário, literal. Ele tirou o sacrifício do príncipe do exército, a nossa adoração ao nosso Salvador, né? Então ele vai parar a nossa adoração, a nossa pregação, Senhor, será cessada. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, né? Então você está vendo aqui ligações tremendas. Quem está deitando o santuário abaixo, né, é o príncipe que há de vir, Daniel 8. Então você vai ver que não vai ter um templo literal e destruindo esse templo literal novamente, né? Você vai ver que o santuário literal já foi deitado abaixo, só que agora ele vai começar a pisotear o santuário espiritual, né? É tremenda a profecia. Daniel 8 ainda vai dizer assim: depois ouvi um santo que falava e disse outro santo: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Quando, pois, virdes o abominável da desolação da qual previu o profeta Daniel, Mateus 24, né? Quem lê entenda. Visão na qual é entregue o santuário dos exércitos, a fim de serem pisados. Daniel 7, o animal terrível que vai pisar as nações. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, porque os sacrifícios eles eram tardes e manhãs, né? Então Deus está usando a linguagem aqui que ele colocou lá na lei para o povo de Israel, os sacrifícios das tardes e manhãs, a nossa adoração a Deus na manhã,
a nossa oração, né? Então ele vai fazer a perseguição aos santos até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, né? Lembra daquilo que está falando lá, Daniel 7, dos propósitos das 70 semanas, né? Ungir o santo dos santos, né? Então, quando completa todo esse ciclo, então o santo dos santos ele está ungido, né? Assim como o Senhor, uma vez ele adentrou no santuário de Deus eterno, que está lá na eternidade, né? Ele vai sair desse santuário. E ele entrou e ele vai sair. E quando ele vier para sair, ele vai chamar o povo para a festa dos tabernáculos. É lindo demais a profecia, é tremendo. E aí quando você olha para ela, você vai ver que é o seguinte: muitas pessoas tentam encontrar, né, vestígios de anticristo, ficam procurando anticristos. Mas você vai ver que o anticristo ele vai se manifestar mesmo só na metade da última semana. Então, quando você olha para a profecia, você vai ver que antes da metade da última semana e da aliança que ele vai fazer com 10 reis, não há manifestação do anticristo. Não adianta eu falar que o anticristo é o Obama, é o Erdogan, é o atual, que muita gente escolhe, é o Macron, ou vai falar que é o presidente dos Estados Unidos, né, atual, né, o Donald Trump, né, ou qualquer outro. Nenhum deles é ainda esse chifre pequeno, porque ele vai se manifestar na metade da semana, né? Só na metade da última semana que ele se manifesta. Então você vai ver que não adianta, nós temos que ficar atentos, olharmos para os reinos, para as alianças dos reinos, né? Porque, como eu já falei nas profecias anteriores, nós estamos vivendo no tempo dos pés, né? Faltando apenas o tempo dos 10 dedos para dar-se início à última semana de Daniel. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido, né? A profecia das 70 semanas, ela liga várias profecias, é tremendo. E que os irmãos possam compreender um pouco mais desse conteúdo escatológico. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até o próximo